Josué capítulo 22. O regresso das tribos orientais. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes declarou: Tendes obedecido tudo o que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora, pois, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou, no outro lado do Jordão. Contudo, tende cuidado, somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Amai Yahvé, vosso Deus, segui sempre os seus caminhos e observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-os de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué, concedera terras no lado oriental, a oeste do Rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Um altar erigido à beira do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as duas tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, a terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, anunciaram-lhes: Assim fala toda a comunidade de Yahvé. Que significa essa infidelidade que cometeste contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor, e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e desta maneira contra o Eterno? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor, para vos rebelardes contra ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vô-lo daremos. Mas não abandoneis a Yahvé, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar, que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Arã, Benzera, Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. A razão de erguer um outro altar. Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, ponderou ao chefe das famílias de Israel: O Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso. Ele sabe
Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar neste momento. E se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé, e para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifício de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Na verdade, foi por um certo temor que agimos desta maneira. Amanhã os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben e filho de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé. E assim, vossos descendentes seriam a causa de os nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: erijamos este altar, que não se destina a oferecer sacrifícios, nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes depois de nós, para um testemunho perene de que prestamos culto a Yahvé, com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifício de animais e com ofertas de paz e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os vossos argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Yahvé, que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nos rebelarmos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Restabelecimento da comunhão. Quando o sacerdote Finéias, o chefe da comunidade e o chefe das famílias de Israel, que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés, do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometeste tal infidelidade contra o Senhor, nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Yahvé. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã, e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. O que disseram agradou a todos os israelitas. Então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Josué capítulo 23. O último discurso de Josué. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: estou velho e muito avançado em idade, e vós vistes tudo o que Yahvé, vosso Deus, realizou por vossa causa a todas estas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós, como herança e propriedade para as vossas tribos, estas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei, desde o Jordão, a leste até o Mediterrâneo, o grande mar, a oeste. E Yahvé, vosso Deus, ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele, pessoalmente, as afastará da vossa presença. E vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Como agir entre as nações pagãs.
Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, se vos permitir desviardes, nem à direita, nem à esquerda, sem vos misturardes com estas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé, vosso Deus, como bem o fizeste, até o presente momento. E Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós, até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Yahvé, vosso Deus, tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes Yahvé, vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviardes, e vos ajuntardes ao restante destas nações pagãs, que ficaram ainda ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei então, com certeza, que Yahvé, vosso Deus, deixará de expulsar de diante de vós estas nações inimigas. Se tornarão para vós enciladas, armadilha, e precipícios, chicotes em vossas costas e espinhos em vossos olhos, até que desapareçais de toda esta boa terra que vos concedeu Yahvé, vosso Deus. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que, de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, vosso Deus, se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará, que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se transgredides a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos impôs, e se servirdes a outros deuses, e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra, que o Eterno vos outorgou. Josué capítulo 24, renovação da aliança em Siquém. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Xerém, Siquém. Convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão, e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Sair. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo. E em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais, e os tirei do meio do Egito, e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais, com carros e guerreiros, até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército, e os cobriu a todos. Vós presenciastes, e viste com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitaste no deserto por longo tempo. Daí vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós.
Levantou-se então Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei da sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, contudo eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidade que não edificastes, e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes, e dos quais comeis com fartura. Israel escolhe seguir o Senhor. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se há divindade às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O Eterno, nosso Deus, é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé, pessoalmente, expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir a Yahvé, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará um grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué: não! É a Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Yahvé para o adorar e servir. Responderam em uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o Eterno, nosso Deus serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Celebração da aliança de Siquém. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém. Ele enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu estas palavras no livro da Torá, da lei de Deus. Depois, ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada que fica próxima ao santuário de Yahvé. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: eis que esta pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timnat-Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaash.
Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de José, morte de Eleazar. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada a seu filho Finéias.